Olá, aqui nesse vídeo a gente vai entrevistar uma nutricionista que floresceu para a nutrição materno-infantil, que passou a ser mais segura, bem remunerada e reconhecida como nutricionista materno-infantil. Eu adoro poder aqui ouvir, os casos das alunas da formação em coaching nutricional infantil, o que elas fizeram para conseguirem florescer, quais foram as dificuldades, os desafios, a jornada delas, porque eu acredito que a gente aprende muito com a jornada de outras nutricionistas. E lembrando que a gente está com o workshop Descomplicando Atendimento Infantil, rolando, a aula 1 já está no ar. Na verdade, aula 1 e aula 2, hoje eu liberei a aula 2, verdade. Aula 1 e aula 2 já estão no ar. E a gente tá ali respondendo vocês nos comentários, tô adorando a interação. Na sexta-feira, a aula 3 vai ao ar, tá certo? Vocês têm os materiais lá para baixarem também. E a gente tá recebendo o pessoal nos grupos VIPs do WhatsApp. Eu vou começar, a partir de amanhã, mandar alguns materiais complementares lá também e tirar algumas dúvidas ali em formato de áudio, um pouquinho mais aprofundado para vocês, tá certo? E, gente, é engraçado, Porque, assim, eu já faço essas séries gratuitas há algum tempo. Vocês já acompanharam alguma? Semana NutriKids, workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, o Desafio à Semente. A gente já teve aí algumas outras versões, dessas aulas. E toda vez eu aprendo um pouquinho mais com vocês, Toda vez eu consigo trazer um conteúdo realmente pra gente ter um novo olhar. E eu tava até discutindo com algumas alunas, até há pouco, como é que a gente vai realmente evoluindo. Então, depois queria saber de vocês, me contem lá no direct, quem já acompanhou alguma dessas outras semanas gratuitas para o conteúdo, para gravação, depois vocês me contem. A Anne chegou por aqui, vamos lá, deixa eu colocar ela aqui na live, entrar ao vivo com a Anne. Oi, Carol, tudo bem? Eu estou bem, Flor, e você, como é que está? Tô bem. Feliz demais, viu? Eu agradeço você estar por aqui, agradeço a disponibilidade de vir contar um pouquinho da sua jornada, da sua história. Eu falo pra mim que, assim, as nutris podem até gostar de live de conteúdo, sabe? Quando eu ensino, quando eu dou ferramenta, mas o ouro mesmo tá nessas lives que a gente escuta histórias de outras nutricionistas, porque, na real, vocês estão vivendo aquilo que muitas aqui querem viver. Então, pra gente começar, conta pra quem tá chegando. Quem é você? De onde você tá falando? O que você faz atualmente? Bom, primeiro, é um prazer enorme poder estar aqui e falar um pouquinho, de tudo que aconteceu na minha vida, desde que eu vim para São Paulo e tudo que eu construí, venho construindo também com a ajuda do curso, enfim. Bom, meu nome é Anne, eu sou nutricionista, trabalho com público materno e infantil. Nem sempre foi assim, Porque eu terminei a faculdade em 2017 no Rio e aí logo em seguida eu mudei para São Paulo. Então, assim, era uma cidade nova, Totalmente desconhecida. E aí eu falei, peraí, agora o que eu faço, Uma etapa eu já fui, que foi a faculdade, e aí agora qual é o próximo passo? E aí, nesse aquela fase que a gente sai da faculdade já com medo, Anne? Tipo, nossa, me formei. Ainda se formou e foi para uma cidade nova. Não, e uma cidade enorme, Que você fica uma formiguinha em São Paulo. Enfim, eu tô em São Paulo, capital. E aí eu fiquei, óbvio que eu tive, os meus medos, enfim. E aí a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, eu falei, peraí, eu preciso de uma pós, Eu preciso entrar em um lugar que me dê conhecimento específico daquilo que eu quero atender, Do público que eu quero atender. E aí você já sabia que era materno-infantil que você queria? Já. Eu já saí eu fui oradora na faculdade, e no discurso eu já coloquei que seria materno-infantil, sempre foi essa área, na verdade. E aí eu busquei essa pós, Que foi onde eu conheci a Gisele e a Fabiola de BH, que também foi a Gia da turma 4. A Gia, aliás, eu falo, ela trouxe a Fabiola, aí depois as duas trouxeram você. Eu quero ver vocês três agora, quem é a próxima. Eu já tenho uma para trazer também, viu? A Paulinha do Rio. E isso é muito legal, porque acho que meu celular tá caindo, peraí. Isso é muito legal porque... Peraí, rapidinho. Tranquilo, pode arrumar. Gente, é engraçado porque eu vejo, sabe a Fabiola, que é da turma da pós de vocês e tudo mais? Ela fez uma live comigo já faz um tempo, acho que foi ano passado. E eu lembro que antes da live dela, eu tinha feito live com a Gi.
E ela chegou na Gi e falou assim, ô Gi, fala a verdade aí, é tudo isso que você tá falando mesmo? E a Gisele, você acha que eu ia mentir assim, descaradamente? Aí a Fabiola veio e ela contou isso na live, ó. Eu perguntei pra Gisele, porque eu queria saber se era mesmo. Eu entrei assim, mineira meio desconfiada, viu, Carol? Mas agora, realmente, eu venho aqui na live e falo, pra quem tá desconfiada de verdade. Não, gente, não é papo, é real. O caminho é real. Eu nem vou entrar agora, senão eu vou perder a linha para as pessoas entenderem bem, né? Como foi tudo. Mas aí você tava, vamos lá, voltar, você tava na pós, começou a fazer a pós, onde você conheceu a Gi. Isso. Aí lá conheci a Gi, a Fabíola, e aí, né, você acaba conhecendo algumas pessoas. Como nós fizemos a primeira turma dessa pós, eu acho que estava todo mundo ansiando muito por alguma coisa ligada à nutrição funcional, né, que fosse também da área materna e infantil. E aí acabou reunindo um time de nutris que já tinha uma carreira aí, né, no mercado longa. Tinha também as recém-formadas, enfim, mas essa galera era muito boa. E aí quando eu comecei a atender, né, eu procurei um lugar, né, para atender e tudo mais, não achava de jeito nenhum algo que coubesse no bolso naquela época, alguma coisa que entrasse ali, né, no que cabia para mim, né, em horário, no financeiro, enfim. E aí comecei a atender em casa. Aí ia na casa dos pacientes, consegui pegar indicação com algumas amigas que não atendiam, né, materno infantil. E aí foi rolando em casa. Só que assim, o atendimento em casa, para uma pessoa que não sabe andar em São Paulo, nossa, eu imagino. É muito difícil. Aí eu falei, gente, não dá, tipo, é tudo muito... Aí a pessoa falava, você vem em lugar tal? Aí eu olhava no Google, peraí, deixa eu ver a distância, como que eu faço, né, pra eu conseguir me achar. Mas fui, viu, Carol? Fiz alguns atendimentos assim ainda por um tempinho e logo apareceu uma oportunidade. Aí fui pra Barra Funda, que é bem longe da minha casa, e aí eu fui super acolhida numa clínica, comecei a trabalhar numa clínica de dermatologia. E aí lá nessa clínica comecei a ter muito paciente adulto, porque era o foco, né, da clínica. E fazendo após e atendendo paciente adulto, com receio de atender paciente infantil, porque eu não me sentia segura, né, para pegar esses pacientes. E aí fiquei um tempinho também. Logo consegui mudar, sair de lá e fui para um outro consultório em Moema, que era um pouquinho mais perto da minha casa. E aí ali eu consegui pegar alguns pacientes assim, do mais voltado para materno infantil. Só que com aquela imensa dificuldade, né, de chegar na criança, de fazer uma abordagem um pouco mais lúdica, né, de conseguir atingir mesmo, sabe, de ouvir a criança, não ouvir só o pai e a mãe, né, porque no atendimento, e tem um detalhe, nesse meio tempo eu fui trabalhar também no hospital. Então, no hospital... Ah, nesse meio tempo você já estava no hospital. Foi tudo junto, foi tudo junto. Acho que eu fui com tanta vontade, assim, que começou a aparecer tudo ao mesmo tempo. Mas sabe que isso é um insight super legal da gente tirar, assim, da sua história para falar para as nutris? Porque pensa, ó, você estava recém-formada numa cidade nova e precisando desbravar o ambiente, né? E muitas vezes, mesmo quando a gente está na nossa própria cidade, às vezes a gente não conhece pessoas da área clínica que poderiam, de alguma maneira, nos ajudar, né? E vai precisar desbravar também. E eu falo muito disso, que eu acho que sem ação não tem Nutri que floresce, não tem o que fazer. Você precisa realmente ir lá e começar a buscar esses espaços. E aí até você falou, né? E no começo, alguns lugares não cabiam no que eu precisava. Em vários aspectos. E você poderia falar assim, poxa vida, nossa, vou largar isso aqui. E não, a resiliência também é importante, porque os nãos, as dificuldades, elas fazem parte do caminho, né? Então, é legal de ouvir isso, porque quando a gente vê, sei lá, você vai contar, tô no hospital, tô atendendo, e tá super legal. Agora parece que sempre foi assim. Não é bem esse caminho. A risada, tipo, não. Se você aí do outro lado está sofrendo nesse momento, há soluções. Há soluções, fique tranquilo, vai dar tudo certo, confia. Acho que tem que confiar muito, sabe, na intuição, no que você vê. Eu sou um pouco, assim, resistente a ouvir algumas coisas, né, assim, às vezes a pessoa vem e me fala, meu marido, por exemplo, ele vai me fala uma coisa ou outra,
E aí eu ainda vou lá e teimo um pouquinho. Só que, poxa, né? Ele falou pra mim, poxa, Barra Funda é longe, você tem certeza? E eu falei, não, eu quero, eu preciso. Foi importante. Eu precisei ter aquela experiência. E isso me fez crescer no atendimento, assim, demais, sabe? Porque você vê onde você tem dificuldade. Quando você começa a atender. Então, por mais que você não faça um atendimento 100%, você tendo... Claro que assim, você levando ali o teu conhecimento, o estudo, né? Porque não adianta só ter a técnica e não ter o conhecimento do negócio, né? Tem que ter ali pelo menos uns 80% de tudo, uns 70%, enfim. E aí eu falei, gente, eu vou agregar tudo isso e vou meter a cara, vou pra cima, né? Pra ver o que vai dar. Bom, e aí eu acabei parando no hospital, nesse bolo todo, né? Nessa ânsia toda de querer atender. E no hospital eu consigo atender, sim, criança, né, e adolescente. Só que no hospital, lá é público, né? E o que acontece? É difícil você conseguir o tempo que você deveria ter para poder atender aquela pessoa. Então, às vezes era assim, difícil. Então, você dá a conduta, faz a prescrição e aquela família vai para casa, né? E eu ficava assim, gente, falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Tá faltando aqui, eu não sei o que é, mas tá faltando. E em contrapartida, as minhas redes sociais, né, todo o meu Instagram, que é o que eu mais uso, voltado para o público adulto. E aí eu comecei a me ligar em algumas coisas. Eu falei, peraí, tem alguma coisa ali que não está conversando, né? E sentia que faltava no atendimento também. Aí uma amiga do Rio, essa que inclusive quer fazer o curso e tudo mais, ela falou, Anny, você já deu uma olhada no curso da Carol e tal? Eu falei, mas que Carol? Quem é essa Carol? E eu já tinha visto propagandas, né, no Instagram e tudo mais. Aí eu entrei para ver. Baixei o calendário nutritivo e falei, nossa, eu vou usar esse negócio aqui, quero ver o que é isso aqui, se vai dar certo, como é que é esse tal desse calendário. Carol, foi muito bom. Eu tive muito resultado só com calendário. Só com calendário. Sabe? Para quem não sabe o que é o calendário nutritivo, é uma ferramenta gratuita que a gente tem de estímulo. Inclusive tem link lá na bio, depois vocês podem baixar. Gente, ajuda demais. Só você pegar, você saber interpretar aquilo ali. Aí tem vídeo também, eu acho que no YouTube que fala, enfim. Tem. E aí você olhar e conseguir aplicar na tua prática, né, clínica, e aí deixar de ser aquela nutri que senta, sabe? E que fala todo um conhecimento técnico, né, uma coisa científica, uma coisa bem enrijecida, e você consegue passar aquilo para a criança. Aí você consegue atingir o mais importante, porque se a mãe ou o pai começar a comer, enfim, verdura, legume, baixar colesterol e tudo mais, ponto. Mas o teu paciente é a criança, né? Onde você tem que atingir, você não atinge. Quando você não consegue fazer esse link, essa ponte. E aí eu falei, não, peraí, eu preciso fazer esse curso aqui, porque eu acho que isso aqui vai me dar um resultado muito bom. Batata. Comecei. Aí fiz o primeiro módulo, né? E é onde eu falo que eu não esperei para começar a usar as ferramentas, né? Desde o primeiro módulo eu já foi da apliquei. A técnica de você fazer um espelho com o paciente, né? Espelhar aquilo que ele está trazendo para tudo. Comecei a usar. E comecei a usar no atendimento adulto também, tá? E aí teve uma situação muito curiosa que foi no hospital até. E aí uma das médicas estava conversando comigo e falou assim, Anny, eu quero muito emagrecer, eu preciso emagrecer, mas eu não sei por onde começar, entendeu? E outra, eu não tenho tempo, eu não sei. E tava assim, meio que perdida. Aí eu virei pra ela e falei assim, então, mas o que você faz hoje que você acha que você poderia mudar? Aí ela falou, me fala 3 coisas. Começou uma conversa coach. Quando a pessoa menos espera, se você sentou do lado de alguém que sabe fazer as perguntas poderosas. Quando você vê, você já tá fazendo. Não, foi exatamente isso. E aí ela, no meio do atendimento, assim, do ambulatório, aí ela olhou pra mim e falou assim, eu acho que eu posso mudar, eu não lembro direito, mas acho que era beber mais água, era fazer atividade física e comer, trocar o restaurante, me marcou, porque parece que tinha um restaurante com comida mais saudável, que ela falou que se ela passasse a almoçar nesse lugar, talvez ela tivesse mais, talvez fosse mais fácil pra ela.
Aí eu falei, tá, agora me fala 3 atitudes que você poderia tomar para poder chegar nesses seus 3 objetivos. Aí ela virou e falou assim, tá, são isso, isso, isso. Aí eu falei, tá, agora anota. Aí ela anotou, porque eu não tinha ferramenta na hora ali, né? Aí ela anotou. Uhum. Ela olhou pra mim e fez assim, ó. Aí eu falei, pronto, tá aí, só a resposta. Ela, Ania do... Gente, foi assim, sei lá, 10 minutos, nem isso, de conversa. Foi muito rápido, muito rápido. Então, eu acho Às que vezes é um estalo, né? é um empurrão, é igual o seu curso para. Eu vejo hoje o coaching em nutrição infantil muito isso. Você, pelo menos para mim foi assim, eu vim com aquela pulga atrás da orelha, né? De peraí, eu preciso mudar alguma coisa, mas eu não sei o que é. E aí, quando você chega no curso, a Carol vai lá e te dá o empurrão que faltava. Fala, ó, peraí, é isso Ela aqui. vai. Vai que é isso aqui que tá faltando. Nossa, e pra mim fez muito sentido, sabe? Muito sentido mesmo. Perfeito. E aí você falou que você já começou, né? E vendo as técnicas de pergunta, colocando em prática, as ferramentas, colocando em prática. E a gente estava até conversando antes, né, da mudança que teve nessa sua comunicação com as crianças também, dessa parte do acesso. Eu lembro que quando eu vi uma fala sua já faz algum tempo, eu acho que deve ter sido em alguns depoimentos, não me lembro bem, mas que você falava assim, eu sentia que eu passava esse conhecimento, né? Mas esse acesso para a criança, ele era mais desafiador. Como que foi ir fazendo essa mudança e conseguir envolvendo essa criança sem algo que eu acho que é a dúvida de muita gente, de tipo, como é que eu vou fazer isso sem os pais não falarem assim, mãe, tá só brincando com meu filho, mas não vai me fazer orientação, não vai me ajudar com isso, né? Porque essa é uma pulga que fica atrás da orelha, às vezes, do profissional. Então, conta um pouco de como foi essa tua experiência com o uso de técnica, ferramenta voltada para esse público e, ao mesmo tempo, de passar ali a confiança para os pais. Sim, então, na verdade, é bem, voltando um pouquinho lá naquela minha fala inicial, quando você, eu acho que acho não, tenho certeza, né? A faculdade, após, por melhor que seja, enfim, você tem todo o conhecimento ali científico, né? E um conhecimento na pós específico para o que você quer. Mas ninguém te ensina essa coisa da linguagem, entendeu? Assim, mais fácil, lúdico. Ninguém te ensina isso, sabe? E acaba que você fica, o teu atendimento acaba ficando prejudicado, principalmente quando você fala de criança, né? Então, assim, a criança, ela já chega no consultório, bem, no meu ponto de vista hoje, né? Ela vê aquela pessoa, às vezes de jaleco, enfim, num ambiente, vamos dizer assim, hostil, né? Que ela vê uma pessoa de jaleco, ela acha que vai tomar injeção. Então, sabe, a criança já chega um pouquinho assustada. E eu percebia que, por exemplo, quando era algum adolescente, sempre ficava de fone, mexendo no celular, como se tudo aquilo ali não fosse para ele, entende? Peraí, eu tô aqui, mas minha mãe e meu pai vai resolver, e aí depois eles me falam o que eu tenho que fazer e pronto. E aí ia para casa, aí aquela luta para fazer comer, para conseguir atingir o objetivo, enfim. Quando eu comecei a fazer o curso e pegar algumas técnicas do coach, primeiro que eu mudei a minha postura com a criança, né? Porque às vezes a gente fica tão preocupado em agradar ou então ou não desagradar, né, a família, os responsáveis, o cuidador, e a gente acaba esquecendo que tem um outro serzinho ali também, tem a criança, né? Tem o adolescente. E aí eu me peguei nisso. Eu não lembro, acho que foi uma das falas, dos vídeos que você gravou, alguma das aulas, e falou sobre isso também. E eu falei, nossa, eu tô errando nisso. Falei, peraí, isso tá errado, né? Peraí, a criança chegou, eu tenho que sim que ir lá, baixar, falar com a criança, dar um oi, perguntar como que ele tá, se ele tá feliz em estar ali, sabe? Começar a criar esse vínculo. Não é errado fazer isso, muito pelo contrário, entende? É você criar ali uma ponte. E aí eu converso com os pais, né? Escuto tudo, aquele caminhão de coisas que às vezes eles trazem pra gente resolver. E ao longo da conversa, eu vou puxando a criança. Eu vou trazendo a criança para mim. E aí? Sua mãe tá falando isso aqui, que não sei o que você acha? Como você acha o que você acha que precisa acontecer para você passar a comer esse alimento? E eu já ouvi, assim, as respostas mais absurdas, sabe?
Eu já ouvi assim, eu acho que meus pais tinham que comer comigo, fazer as refeições comigo, coisas simples. É a hora que Percebe? o pai e a mãe faz assim, né? Gela. Viemos aqui para ouvir isso! Você jura, criança? Eu vim aqui passar vergonha. Mas Mas e é que às bem isso. vezes é exatamente isso que a família precisa. Vão embora, sentam na mesa todos juntos. Ó, filho, tá bom, não dá pra ser de, sei lá, de segunda a segunda, porque papai tem horário do trabalho, né? Porque às vezes acontece. Mas a maior parte dos dias que der aqui a gente vai organizar. Organiza, senta e a criança, clima de paz, né? Vai feliz pra refeição, come. E come, exatamente. E aí você vê que às vezes a gente fica preocupado, nossa, não tá comendo, nossa, será que é seletivo? Será que tem dificuldade alimentar? A gente fica dando um monte de voltas e às vezes é uma coisa simples, sabe? É um detalhe. E isso acontece muito quando a família, principalmente quando a família já passou por outros profissionais e etc, etc. E aí traz aquele monte de interpretação que às vezes não é bem aquilo, sabe? E aí com uma abordagem diferente, não me referindo à conduta, nada disso, mas às vezes uma abordagem diferente, que aí entra, né, o coach, você consegue captar isso, você consegue tirar essas respostas da criança de uma forma fácil, suave, né? Que eu acho que tem que ser assim com a criança. E aí, conforme eu fui fazendo todo esse trabalho, moldando o meu atendimento, né, para criança e tudo mais, comecei a colocar ali um brinde, um desenho. Eu já tenho, é um bordão, né? Qual é o seu personagem favorito? É sempre, direto. Pergunta clássica. Pergunta clássica. Qual o seu personagem favorito? E aí na consulta seguinte tem alguma coisa para essa criança daquele personagem, seja sei lá, um vídeo, seja um desenho. Geralmente eu gosto de trabalhar com desenho, porque depois dependendo do desenho, eu consigo fazer uma assimilação da cor das frutas e dos legumes ali com aquele desenho. Então você faz um link. Então. E funciona, super funciona. Aí a mãe, o pai, enfim, os cuidadores, eles olham para você e falam, gente, nunca vi assim esse atendimento, não conhecia essa forma de atender, né? E aí é onde eu explico, não, é porque eu tenho um atendimento normal, né? É o científico, o técnico normal de nutrição, mas eu também faço uma abordagem de coach, que é onde eu consigo trazer a criança para mim. E eu gosto de explicar isso porque às vezes os pais não entendem, né? De onde que ela tirou essas ferramentas, de onde que ela tirou isso tudo. Então eu gosto de conversar também, explicar, né? Perfeito. É ótimo quando você fala isso, porque é justamente o que eu acredito, sabe? Esse casamento entre eu tenho conhecimento técnico-científico, que foi o que você falou. Já tinha feito a graduação, tinha feito a pós, né? Voltada para materno-infantil na área funcional. Beleza, o conhecimento estava aqui. Eu sabia o que eles tinham que fazer. Agora, envolver essa galera aqui, né, família e criança, para fazer mesmo, era dificuldade. Então, eu vejo o coaching nessa linha, sabe, de casamento, para ele ser, assim, um potencializador daquilo que a gente sabe. E é incrível, porque você até comentou, tem famílias que já passaram por outros profissionais, e aí, às vezes, não é nem que a conduta do outro profissional era errada, que o que ele orientou, não é nem a conduta, mas que a orientação, a prescrição que foi feita tenha sido errada. Talvez estava muito bem feita, talvez estava tudo muito bem calculado, tudo dentro do que tem de mais atualizado, mas às vezes é esse ponto aqui de conseguir se colocar em prática. Então, para mim, a minha descoberta do coaching foi isso. Poxa vida, mas por que é que não fazem? É só fazer. E não é simples, né? Não é simples. Não é simples porque você tem que primeiro eu vejo hoje o coach para mim, né, como profissional, eu vejo muito assim. Primeiro eu fui lá e eu obtive, né, o conhecimento científico, técnico, igual você falou agora. E aí eu tive que descobrir uma Anne, né, uma profissional que estava aqui dentro que não tinha essa abordagem, né? E aí o coach, ele também, primeiro o curso ele extrai de você, né, um outro lado seu. Porque é bem na verdade, cada uma vai aplicado de um jeito, né? Por exemplo, você passa a técnica para mim. Eu já gamifiquei algumas coisas que eu vi ali, enfim, eu vou adaptando do jeito que a criatividade vai vindo, né? E que é maravilhoso. Então cada uma vai acabar usando ali de um jeito, não é uma coisa engessada. Então, primeiro o curso vai
te moldar, né? Para ter esse olhar para fazer essa abordagem. Depois disso, aí você começa a aplicar isso nos seus pacientes para extrair deles as respostas que você quer, né? Uhum. Pelo menos para mim é assim. E você tá certíssima, sabe? Eu comento nos grupos depois de um tempo, porque é muito engraçado. Quando vocês começam o curso, eu não sei se você lembra, se na sua turma teve tanto esse tipo de pergunta, mas toda turma nova que começa é assim, Carol, que ferramenta eu uso para isso? E para aquilo? E para aquilo outro, né? A gente fica muito focado na ferramenta. Tanto que, naturalmente, eu recebo várias perguntas aqui no Instagram. Carol, por que você não vende só as ferramentas? Eu falo, porque coaching nutricional infantil não é só as ferramentas. Essa abordagem do profissional para com a criança. E aí, isso que você falou, sabe, que é muito lindo, do tipo, a gente extrair um novo profissional daqui de dentro, um profissional que ele vai conseguir ir associando todos esses conhecimentos e construir a forma dele. Isso é lindo, e você só consegue fazer com base, beleza? Eu no começo até falo, usa essa, usa aquela outra. E depois vocês fluem, vocês criam. Eu tenho alunas que já criaram ferramentas também. Então, é muito lindo de ver também como a gente pode encontrar o nosso jeitinho. Eu prezo muito por isso. O que faz a Anne ser especial, o que faz a Carol ser especial, considerando o uso de uma metodologia base. Sim, sim. Mas, assim, essa é a minha visão. E você falou uma coisa, eu quero entrar nesse papo, assim, que eu acho que vale a pena. Você falou, extraiu de mim, né, uma nova Anne, uma nova forma de lidar. Eu tenho essa visão do coaching, e falo isso, que não é só no atendimento em si, que começa com a mudança do profissional. Quais foram essas mudanças que você enxergou, assim, em você, enquanto pessoa? Nossa, primeiro que isso acontece muito em casa, né? Porque às vezes eu tô conversando em casa, né? Eu sou casada e tudo mais, aí eu tô com meu marido e ele olha pra mim e fala, eu já sei onde você quer chegar com essas perguntas. Mas é porque é mais forte que você. Primeiro que você, para conseguir colocar, principalmente ali, o primeiro módulo, né? Onde você tem a base do coach. Para você conseguir colocar aquilo em prática, você tem que enraizar aquilo dentro de você. Senão você esquece, né? Porque, gente, é o conhecimento científico, é o atendimento, é a pré-consulta. Então, assim, você precisa enraizar aquilo. Você estuda, né? E coloca, não, peraí, agora eu vou fazer quando eu estiver conversando com alguém, eu vou espelhar essa comunicação. Se ela tá, sei lá, se ela tá falando muito mais, eu vou falar também. Eu comecei a praticar isso no meu relacionamento com as pessoas, meu relacionamento pessoal. E aí eu percebi uma mudança. Eu falei assim, gente, eu tô fazendo algumas técnicas, assim, involuntariamente com algumas pessoas, né? E isso me fez bem, porque eu sempre tive assim, eu sempre fui muito comunicativa. Mas às vezes, até para você criar amizade, ainda mais assim, né? Em São Paulo, é uma cidade nova e tudo mais. Aí eu olhei e eu falei, peraí, eu acho que eu posso usar isso aqui para me aproximar mais de algumas pessoas, para fazer uma ponte mesmo, sabe? Para minha vida, né? Então isso sim, me moldou assim, me ajudou pra caramba. Me ajudou muito até. Essa parte de como. E tudo envolve comunicação, né? A gente teve. Quando foi? Acho que domingo. Semana passada eu fiz uma série de lives, acho que foi no domingo que a Aline Padovani veio. Mas a gente fez uma série de lives sobre vários temas dentro da nutrição, né? E teve uma que a gente falou sobre comunicação. Como a comunicação ela é importante para o profissional. E aí eu faço um link com uma coisa que a Luciana Lancha fala. Ela, enfim, né? Ela coordena o método Lancha, que é um método de coaching aí voltado para adultos. E ela fala que, tipo, quando você muda a sua comunicação, você não vai fazer para mudar no seu atendimento. Você começa mudando com teu marido, com teu filho, com o porteiro do teu prédio, com a tua família, com os profissionais de saúde que você trabalha. E aí, então, de repente, você também está mudando isso em atendimento, porque a gente não desvincula quem a gente é, né? Então, eu vejo que é muito lindo, tipo a Tiziane que veio ontem, que tá lá construindo o consultório dela. Construindo não, né? Já tá, essa linha dela tá pronta e tudo mais, mas construindo essa nova fase de carreira, como que é bonito, assim, ver a mudança que a gente tem, que às vezes a gente esquece. Tipo, sei lá, você vir daqui um ano fazer live de novo, você olhar e falar, nossa, olha aquela Anne de um ano atrás, sabe? É isso. Então, isso é muito legal, assim.
E Anne, eu vou pedir para você contar um pouquinho. Você estava me falando daquele caso das crianças que você acabou interagindo com elas através de histórias, né? E entrando nesse mundo lúdico, assim. Se você puder contar um pouco desse caso, eu só vou antes responder acho que é Cristi Nutri, o curso que a Anne fez é a formação em coaching nutricional infantil. Mas eu recomendo, Cris, que se você tiver interesse, que você acompanhe o workshop que está acontecendo gratuitamente essa semana, que é uma abertura para a formação, e aí lá você vai conhecer mais sobre a formação, ver se você se identifica e se você se interessa, tá bem? Vamos lá, me conta um pouco desse acesso aí, como que começou isso? Porque foi um caso no hospital, né? Foi onde E eu acho maravilhoso que a gente fala tanto de atendimento particular, sabe? Então, quando também tem uma nutri que faz o particular, mas também faz o hospitalar, eu gosto de ouvir porque às vezes não é a nossa grande maioria de alunas que conta isso aqui. Então, no hospital, na verdade, o atendimento lá é voltado para alergia alimentar. Então, ele não tem. É uma abordagem bem mais. A conduta mesmo, conforme eu falei, né, no comecinho, e ponto. Porém, eu atendi, né, 2 pacientes em que ambos tinham uma dificuldade em comum. Nenhum dos 2 aceitava fruta. E aí eu tinha acabado de conseguir fazer, né, o desafio leiturinha. Eu estava ali naquele processo fazendo. Eu falei, nossa, acho que eu vou usar isso aqui com esses pacientes. Primeiro conversei com a mãe, colhi todas as informações e tudo mais. Perguntei pro menino qual era o personagem favorito dele, né, que é a pergunta de praxe. E aí ele falou, é o Super Mario e tudo mais. Aí fiz montei, né, não montei uma ferramenta, fiz um desenho, quer dizer, imprimi um desenho e plastifiquei um desenho do Mario para ele usar como um joguinho americano, vamos dizer assim, né? Para levar para ver como é que ele interagir com isso, porque ele é uma criança que ele é seletivo, né? Então ele não aceita comer com nada, enfim, eu queria entender um pouquinho mais. E aí, além da conduta, né, para alergia alimentar, eu entrei nesse assunto com a mãe e ela abriu um pouquinho ali o espaço para me contar. Eu falei, não, já sei. Vou dar o jogo americano e me fala se ele vai aceitar comer com esse joguinho, como que vai ser. E aí ele gostou, né, do desenho, né, de almoçar com aquele jogo, né, americano ali improvisado. E eu falei, ó, no nosso próximo encontro, eu vou contar uma história para você. Aí ele falou, nossa, eu já quero esse próximo encontro e... Já causou uma antecipação. Já, e ficou super ansioso. E aí, com essa outra paciente também, eu falei, ó, no nosso próximo encontro eu vou contar uma historinha para você. Pois bem, ambos foram para o hospital para fazer teste, né, que é um teste que as crianças resistem um pouquinho, porque faz uma leve picadinha no braço. E aí, ó, daqui a pouquinho a gente vai contar a história. E me via passando, né, pra lá e pra cá, e naquela ansiedade. Eu sei que na hora da tal história acontecer, os residentes estavam assim, Anne, que história é essa? Porque essas crianças só falam essa história. Já tinha convidado o hospital inteiro pra vir ouvir a história. Exatamente. Aí eu falei, meu Deus, era pra ser só, eu ia levar os 2 numa sala, né, com os responsáveis, ia contar a história e acabou, tipo, ia seguir ali. Mas eu sei que os residentes ficaram bem, né, curiosos. E aí eu chamei os 2 para conversar e falei, agora a história é sobre uma menina que não gostava de frutas, que é um livro, inclusive, que você indica, né? E aí fui contando a história. Ao longo da história, mas essa fruta não estava aqui, essa fruta não aparecia na primeira página, fazendo algumas interações. Mas eu não como essa fruta. Poxa, mas será que ela vai ficar triste comigo? Os 2 começaram a falar, a conversar, né, sobre isso. Começaram como que eu posso dizer? A observar a atitude da menina da história, né? Que o morango ficava bravo com ela, porque ela não comia, enfim. E começaram a associar isso à situação deles. E eu dando força, né? Eu dando ali incentivo. Eu falei, então, será que não é melhor a gente tentar? O que vocês acham? E começaram, eu não sei se eu vou, né, conseguir comer, porque eu não como. Realmente o menino, ele não comia. Ele tira a fruta, ele empurra, né, a fruta. E eu falei, não, vamos fazer assim? O que você acha da gente plantar essa frutinha? Nossa, eu quero, que não sei o quê. E interagiu em plantar a frutinha. No finalzinho da história, eles começaram a associar, por exemplo, ele começou a associar o vermelho do morango
ao vermelho da blusa do Super Mario, do joguinho americano que eu tinha dado anteriormente, sabe? E a menina, ela começou, era um casalzinho, né? A menininha, ela começou a fazer, a ligar com algumas frutas que ela comia e ela parou de comer. E aí ela se pegou, mas eu não lembro por que eu parei, Que sabe? demais. Então aí, e quando eu olho pra trás, a mãe tava filmando e mandando pra família, e eu não tinha visto. E os residentes na porta tirando foto. Acho que eu até te mandei a foto. Mandou a sensação do hospital. Eu falei, gente, que coisa, meu, causando no hospital. Mas foi assim, uma experiência maravilhosa, porque se eu tivesse feito uma abordagem diferente, só sentar, falar, olha, mãe, a gente agora, ó, você vai plantar, depois você vai, ainda que fosse com algumas atividades, assim, de plantar a frutinha, ou, sei lá, colher a frutinha, enfim. Acho que eu não teria tido o resultado que eu tive, usando a historinha mesmo, contando ali, dando um pouquinho mais de atenção, sabe? Então, você vê, eu não usei. Eu ia falar que vai além da contação, né? Não é só que você, sei lá, abriu o livro e contou a história, você ficou interagindo, fazendo as perguntas certas ali para conseguir ir gerando essas conversas. O coaching é muito disso. É a gente conseguir trazer as perguntas para a criança falar assim, uai, mas realmente eu comia isso aqui, por que eu não como mais? Que estranho. Não sei o que aconteceu, né? Mas é totalmente isso, sabe? E eu não usei, na verdade, eu não usei nenhuma técnica do coach nessa. Nenhuma não, né? Não usei nenhuma ferramenta. Ferramenta. Isso. Não usei nenhuma ferramenta do coach, na verdade, eu usei a contação de história, né? E fui conduzindo a conversa usando as técnicas, né? Do primeiro módulo. As perguntas e conduzir. Isso assim, sabe, com uma história, uma coisa tão suave, tão leve, sabe? Do universo infantil. É isso, exatamente, é isso. Você traduzir, né? É diferente quando você atende um paciente adulto, né? Ainda que tenha o coach para adulto, enfim. Mas quando você atende o paciente adulto, você fala assim, olha, o seu colesterol está alto, a gente precisa mudar isso aqui. Então agora a intervenção é essa, a conduta é essa, o paciente vai para casa e aí muito provavelmente ele vai fazer aquilo porque fez sentido para ele, né? Ele entende que ele precisa melhorar aquela situação. Às vezes não, né? Às vezes tem paciente que você tem... Às vezes tem paciente adulto que precisa de coaching nutricional para adultos. Exatamente. Mas a criança não, a criança ela não entende isso. A criança ela não... Você fala para ela, olha, você precisa comer mais frutas porque você precisa ter uma alimentação saudável. Ela vai olhar, ela olha pra gente e ela fala, quê? Tá, né? O que ela tá falando? Né? É isso, sabe? Às vezes até repete, porque aprendeu a falar aquilo, fruta é saudável, sei lá o que não é saudável. Mas na real não tá entendendo nada e fazendo menos ainda. Exatamente, sabe? E aí a mãe fala em casa, ou o pai, né? Os pais, os cuidadores falam em casa. Mas você não falou lá no consultório que você ia comer e etc. E a criança olha e fala, falei. Mas aquilo não fez sentido para ela, né? Ela não traduziu aquilo, não foi falado na língua dela, né? Então o coach, ele te ajuda muito nisso também, né? No caso, quando você chegar na criança dessa forma, você traduzir aquela informação de uma forma totalmente lúdica. Nossa, isso é sensacional. Isso é muito bom. Eu falo que tem nutris e nutris, né? Assim, que trabalham com crianças de vários jeitinhos. Tem as nutris que gostam mais da parte de, sei lá, se vestir, se fantasiar, fazer farra. Tem as nutris que gostam mais da contação de história, mas sem necessariamente se investir. Tem as que gostam mais da aplicação de ferramentas. Mas seja que caminho for esse, sabe, que a gente vai encontrando, o objetivo é sempre o mesmo, é acessar esse universo da criança. Então, como é que eu, né, me sinto bem, confortável para fazer esse acesso? E quais são as formas, quais maneiras de se acessar? E aí, eu acho que tem algo que você falou um pouco lá no começo, de eu não me sentia segura de como fazer isso. Já tinha feito a graduação, a pós, mas ainda não tinha conseguido esse acesso. Acho que tem muito a ver também com o fato de que se você pegar a graduação, não é que a gente vê tanto como atender crianças. A maior parte da graduação, ainda que tenha o módulo de materno infantil, está voltada para adultos.
A grande maioria, a grande massa, né? Você vai falar de diabetes para adultos, colesterol para adultos, hipertensão para adultos. Aí, de repente, você vai pegar tudo isso e vai levar para materno infantil, que vai durar 1, 2 semestres, mais um estágio. E depois, na pós, não tem também, às vezes, tanto essa questão da ida da prática clínica, porque ali é mais para vir o conhecimento teórico. Então, eu falo que, assim, seja que caminho, sabe, o nutricionista decidir trilhar, seja que caminho for, seja fazendo os cursos gratuitos, cursos pagos, lendo livros, criando seus materiais, não sei que caminho é. Entendam que criança não é um mini adulto. E aí, a sua fala, sabe, ali quando você foi contando um pouco da sua trajetória, mostra que, na verdade, você viu isso. Não é fazendo deles mini adultos que eu vou fazer um bom atendimento. Eu vou tratar eles como crianças, tais como são. Ponto. Ponto. É isso, é exatamente isso. É usar tudo que você traduz pra gente, né, Carol? Porque, na verdade, as ferramentas, elas vêm todas traduzidas para o universo infantil. Então, isso ajuda demais. É um material que torna muito fácil, sabe? O nosso trabalho se facilita demais. Então, você consegue, usando essas ferramentas, traduzir essa linguagem para a criança, né? E aí você cria um vínculo, né? Você cria ali uma amizade, uma confiança. Por exemplo, esse paciente da historinha, o menino, né? O menino, ele voltou no ambulatório para fazer uma outra... para fazer uma outra atividade, não comigo, né, mas com a médica, com a alergista. E aí ele precisava consumir uma dosagem X de leite. Eu falei, gente, peraí, né, deixa eu ver o que tá acontecendo. E ele não conseguia. Ele tentou no copinho, tentou fazer brigadeiro ali do leitinho. Nossa, a gente tentou de tudo. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, peraí, o que criança gosta? Desafio. Peguei ele tava com uma seringa, né, sem agulha ali, só a seringa mesmo, com a dosagem do leite, e eu com outra. Eu falei, vamos fazer uma disputa aqui, um desafio, vamos ver quem vai ganhar. E ele é fã do Sonic também. Aí, enquanto eu mexia na máscara para poder tomar, né, a dosagem do leite, ele colocou na boca e, rapidinho. Aí ele, ganhei! Fui mais rápido, igual o Sonic. Quer dizer, fez sentido para ele aquilo, sabe? E assim, uma coisa que é muito importante também, que antes eu tinha muito medo de parecer infantil, então parecer meio boba ali, né, pra família. Eu ficava assim, gente, como é que eu vou brincar com a criança? Sem parecer boba, sem parecer que, poxa, peraí, né? Eles vieram até o meu consultório, eu não quero parecer uma menina inexperiente, etc. Eu quero dar aqui um atendimento legal. Quando você tem um caminho, uma ferramenta que te dê um objetivo, que faça, você fala assim, peraí, não, eu tô fazendo isso aqui, mas com o intuito de, sei lá, eu tô perguntando qual é o personagem favorito, com o intuito de fazer um vídeo para ele, para motivar, de fazer uma ferramenta que vai motivar. Então, tudo tem um sentido, tudo tem um objetivo. E isso é muito legal, porque aí você ganha a confiança dos cuidadores, você fica autoconfiante, né? Para fazer aquilo que é super importante. Se você não confiar em você mesmo, já era. Nem começa, né? Nem começa porque não vai dar certo, entendeu? Então, isso é muito legal, sabe? É um empoderamento mesmo, né? Que traz pra gente, sabe? Isso é muito bom. E realmente, eu vejo que essa é uma linha tênue, assim, sabe? Entre o que é o brincar e o que é o brincar direcionado. Eu falo muito que quando a gente traz para o mundo lúdico, a gente vai trazer para o mundo lúdico, mas com um brincar direcionado. Por que eu estou fazendo isso? Daí vem o ponto de você ter que entender o que está por trás, até porque você pode, inclusive, explicar para os pais. Eu vou fazer, né? Escolhi essa atividade agora e ela tem tal objetivo. E a gente vai fazer isso de uma forma que a criança entenda. Essa conversa até me lembrou, teve um tempo atrás, não sei se você chegou a acompanhar. Você é de que turma? Eu sou da 8. Da 8, não. Então, é de uma turma antes, é da Eliana. Eliana, acho que é a turma 5, mais ou menos. A Eliana, ela atendeu 33 anos num hospital na ala de UTI.
né? Caramba! 33 anos. Aí se aposentou e ela já fazia alguns atendimentos no particular e ela começou a fazer, né, mais atendimentos após se aposentar no particular. E aí eu lembro que quando ela começou a fazer a formação em coaching nutricional, ela até brincava, ela falou, Carol, tipo, eu tenho mais anos de carreira do que você de idade, mas eu quero entender isso daqui. E eu falo pra ela que quando eu crescer eu quero ser igual ela, sabe? Não quero parar, quero continuar fazendo as coisas, estudando. E aí eu lembro que na live ela contou que ela estava aplicando Missão Marujo, que é até a ferramenta, né, que vai na sexta-feira na aula ao ar. E ela estava lá fazendo atividade com a criança, igual o pessoal que estava tirando foto de você. A mãe começou a tirar foto e ficava assim, nossa, eu nunca imaginei, olha só como ele ficou interessado. Porque eu vou em outros lugares e às vezes até tem uns brinquedos, sei lá, no consultório pediátrico, não do pediatra. Tem até uns brinquedos, mas assim, você conseguiu envolver ele e ele falar, sabe? E aí ela contando aquilo, e foi a hora que eu peguei justamente, assim, essa fala para repetir para todo mundo. Entendam que o brincar é importante. A mãe repara, se ela tá levando o filho dela num atendimento, ela vai buscar por algum local que possa acolher essa criança. Mas não é simplesmente, sei lá, uma cesta de fruta que fica no chão para a criança brincar. Não é simplesmente um livrinho que tá ali para a criança ler. Não, por que é que você está propondo aquela atividade? Isso faz a diferença entre o profissional que, opa, eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui com essa criança, e o outro que está só brincando. Eu acredito que isso tem, né, serve de insight aí para quem trabalha com os pequenininhos. Sim, não, é totalmente isso que você acabou de falar. Você tem que fazer sentido, né, para criança. Tem que aquela confiança, eu acho que assim, se a família não estivesse querendo buscando por alguém que pudesse guiar por esse caminho, eles não teriam ido até o seu consultório, não teria ido até você, entende? Então, peraí, você já tem 50% do caminho, né? O restante é você conduzir, é você mostrar a sua forma de trabalho, sabe? E aquilo ali, quando você pega e fala, olha, hoje eu faço exatamente aquilo que a gente conversou no comecinho, né? Eu não atendo só o coach, eu misturo ali as ferramentas no atendimento. E aí, quando ela entende... Você somou, né? Você continua fazendo atendimento como nutricionista, normalmente. Sim. Aí você leva essa ferramenta como cerejinha do bolo. Tipo, ou não só ferramenta técnica para agregar. Então, aí é muito legal, porque você, imagina, você chega no atendimento, a pessoa chega no consultório, e aí é legal, às vezes, você se colocar um pouquinho também no lugar do paciente e você entender qual é a expectativa dele em relação a você. Porque, normalmente, eles chegam pra gente esperando o quê? Encontrar aquele profissional, né, enfim, de jaleco, sentado, que vai fazer umas perguntas e vai te mandar uma conduta depois, ou vai fazer a conduta na hora, enfim. E aí, acabou. Quando você faz toda a parte inicial da consulta, ao mesmo tempo você puxa a criança para você está interagindo com a criança, envolvendo ela ali também, né, na situação. E aí você fala, olha, agora nós vamos fazer assim. Eu vou trazer essa ferramenta tal, que seja a Meta Smart, que seja o Superando Obstáculos, acho que é esse que é o outro inicial. Tem uma que chama Superando Obstáculos, Missão Marujo, Baita dos Alimentos. Então, às vezes eu coloco a Meta Smart para poder começar ali, para poder fazer essa interação. E aí você fez aquilo que, teoricamente, para a criança é uma brincadeira. Mas não é uma brincadeira apenas, né? É uma brincadeira séria. E ali eu falo, olha, mãe, então aqui eu tenho o nosso caminhar aqui. Eu tenho aqui a diretriz do que a gente vai percorrer, o caminho que nós vamos seguir, o ponto de partida, né? E geralmente eu uso o calendário nutritivo ainda, é uma ferramenta que eu amo colocar. E geralmente eu coloco um desafio ali para 30 dias, principalmente quando é uma criança de 4, 5 anos. Eles adoram. Entende? E aí tem, né, uma ferramenta, eu já agreguei a outra, que é o calendário nutritivo. E mãe, a família, né, sai da consulta com as informações que fizeram sentido para a família, né, e com informações que fizeram sentido para a criança. E é isso, você tá lidando com duas pessoas, né, 3, enfim, que é a família mais a criancinha ali, o pai, a mãe, mais o bebê, mais a criança. Eu vejo que essa é uma diferença assim sutil da coisa. Eu nunca gostei muito de quando a gente olha só
para comunicação só com os pais, ou então em atendimento, porque é possível sim que você às vezes trabalhe só com crianças, mas aí você está falando de uma outra coisa, que é educação alimentar e nutricional, né? Que às vezes é uma atividade que você vai fazer ali só com a criança, mas no atendimento tem duas partes ali que fazem parte, os cuidadores, que têm mega responsabilidade em vários pontos, que a gente vai precisar trabalhar isso. Mas também tem a criança, que faz parte. Se eu estou pensando em mudar a alimentação daquela criança e ela faz parte, que ela participe dentro do que é possível para ela e do que ela pode entender também, né? Acho que é aí que a gente realmente sente aquilo que a Luana fala. Tipo, aí eu me sinto nutri de crianças, porque aí eu tô realmente trabalhando com elas. E detalhe, ai, Anne, eu adorei. Ai, já chegamos, já estamos no Pode falar. Ó, a gente tá indo... eu tô olhando aqui que é 19h50. A gente tem mais uns 5 minutinhos. Porque às 8 eu dou aula pra última turma da formação. A gente tá encerrando as aulas lá e a gente tem aula hoje. Elas até me liberaram, porque na real a aula é às 19. Falei, gente, ó, hoje a gente vai entrar às 20, porque tem a live com as alunas, vocês vão lá, assistem, depois a gente vem pra aula. Não, então, deixa eu resumir. Eu acho que é bem isso mesmo. Quando você consegue ter esse acesso, você consegue entender, né? Não só ali o problema, a dificuldade que a família está trazendo para você, mas você consegue entender, você consegue ler a expressão corporal da criança, você consegue ler a forma como a criança reage a uma fala, a uma pergunta. Então, tudo isso, na verdade, eu acho que trabalhar com criança é isso. É você usar ali os teus 5 sentidos mega florados, ouvir bem, prestar atenção na fala, se ela chega o corpinho para trás, se ela tá um pouquinho mais inclinada para frente, se ela tá com medo, quando os cuidadores, né, colocam determinado assunto ou situação, como que é essa reação, é você observar, você tem que estar inteiro na consulta, principalmente quando você trabalha com criança, tem que estar muito atento. Sim, sim. E essas percepções, às vezes, é o que faz total diferença, né? Na hora que a criança tá falando assim, ah, não, eu vou fazer. Aí você tá vendo que ela tá total fechada, né? Aham, vou fazer. Aí você fala, ah, não vai. Peraí que tem alguma coisa aqui ainda que eu preciso descobrir. Pera lá. O que faltou aqui nessa conversa? Deixa eu voltar. Então, não é só simplesmente sair, sei lá, aplicando a ferramenta e fazendo atividade. Não é só isso. Isso faz parte, é muito gostoso e tudo mais, mas vai além. Assim, vai desse desenvolvimento profissional, do olhar, da escuta, de juntar muitas pecinhas, né? Assim, de conseguir ligar tudo isso para poder fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é plantar a sementinha da alimentação saudável. Eu fico feliz demais quando eu recebo vocês aqui, Anne. Adorei o bate-papo, passou voando, né? Passou mega rápido. Eu só não fico mais realmente porque eu tenho aula para dar agora. Imagina, não, tá certo. Não, porque sabe que eu vou falando, agora que liberou as lives com mais de 1 hora, às vezes quando eu vejo já foi 1 hora e pouco. Eu vou falando. Mas eu acredito que deu para agregar assim demais para quem está assistindo a gente. Você deu vários insights, desde a parte de coragem, resiliência, ação, de se abrir para experimentar o novo, de criar as tuas atividades também, né? Eu acho que é nunca ficar dentro do engessado, assim, é de poder realmente expandir, e é isso que tem feito você crescer, Flor. Assim, esse florescer é mérito seu, eu falo muito disso. Eu só dou eu dou uma aguadinha nesse terreno e vocês, ó, porque tava tudo aí dentro. Imagina, você ajuda muito, Carol, você não tem noção. É um empurrão que às vezes é assim, aquele vai, assim, sabe? Que na verdade você não é bem um só vai, é um empurrão que parece pequeno, mas na verdade é aquele que vai fazer toda a diferença na nossa profissão, na nossa carreira, ali no atendimento, enfim. Obrigada, tá? Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho, de poder inspirar outras colegas também de profissão. E tô aí, viu? Qualquer coisa pode me chamar que eu venho. Muito obrigada, adorei, ó. Um beijão em você. Pra quem tá por aí, gente, só lembrando, o
workshop Descomplicando Atendimento Infantil, que é o workshop que eu faço gratuito. A gente tem 3 aulas, 2 já estão no ar. Sexta-feira vai a aula 3 ao ar. E ele é um workshop que eu falo que ele é inicial aí a formação em coaching nutricional infantil. Lá vocês vão conhecer mais da metodologia, como funciona, entender se gosta de mim como professora ou não, porque aí depois, se você decide entrar na formação, você vai ver muitas aulas comigo. Então é bom conhecer um pouquinho antes. Tá certo? E é isso, gente, ó. Beijinhos pra você. Beijo. Muito obrigada. Que você floresça cada vez mais. Obrigada, Carol. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.